Quando se assinala o Dia de São Valentim, o amor tem, contudo, várias formas e facetas e até modernices impensáveis para os mais antigos. Hoje, em Porto de Honra, testemunhamos o amor de outros tempos. Por breves instantes, a Adolfina, a Margarida, a Maria, o António e o José deixam o Centro de Dia Salvador e Ana Caetano, em Vila Nova de Gaia, e partilham connosco histórias cheias de vida e emoção. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. E neste Porto de Honra tão especial, já estou acompanhada do José, da Margarida e da Adolfina. Boa tarde, meus senhores. Muito obrigada aos três por se juntarem até nós neste programa tão especial em que nós estamos a tentar perceber como é que era o amor noutros tempos. Quem quer começar? José, já vi que é o mais à vontade aqui do grupo para pôr as meninas depois mais dispostas para nos contarem tudo. Conte-me lá, como é que era no seu tempo, José? O meu tempo foi muito feliz depois de me encontrar com a minha feliz e falecida mulher. Foi muito feliz. Foram 50... Foi o primeiro e segundo e terceiro casamento. Muito felizes, sempre com a mesma. Quando é que a conheceu? Eu conhecia numa segunda-feira de Páscoa e encarei logo ao primeiro dia muito bem com ela. E só demorou 16 meses. Fui muito feliz com ela. E a morte dela foi uma morte santa. Foi uma morte esperada, sem sofrimento. Foi muito feliz. Como é que ela se chamava? Deu-me 4 filhos muito bons, muito humildes, como o pai, que depois também é feliz e humilde. Como é que se chamava a sua esposa? Maria da Silva Rodrigues. E o José, conte-me lá, quando olhou para ela, como é que ela a conquistou? Um bom coração. Um bom coração, como ela apresentou, muito humilde como ao meu gênio, mas eu tinha muito medo ao casamento, precisamente por isso foi que eu casei com 29 anos, daqui a 5 dias. Ou seja, quer o José dizer que já casou sacerdote para a altura, é isso? Nunca me apeteceu casar, que tinha medo de encontrar uma mulher contra o meu gênio. Ah, era? Sim. Mas me calhou muito bem. Fui feliz. E o que é que tinha medo? Tinha medo que acabasse a boa vida? Não, eu não tinha medo. Eu fui feliz. Comecei do zero, a mais ela, e vivemos sempre em paz um com o outro. Oh, José, e aqueles, naquela altura, namorar era muito diferente? O namoro era diferente, porque eu fui avisado que ela era muito arisca, mas para mim nunca foi arisca. O que era isso dela ser arisca, José? Arisca é uma pessoa que responde a tudo e a todos. Ou seja, quando lhe pôs o olho, pensou assim, depois de saber ouvir umas coisas, pensou, isto vai ser difícil. Foi o pé do meu soco, ela. Foi sincero. 16 meses de namoro, não foi, José? Foi 16 meses de namoro. E como é que era? Era junto de alguém, não era? Ia sempre alguém com vocês? Bom, era à porta? Como é que era, José? Começámos dali a 2 meses a fazer uma quinta e os dois... Fazer uma quinta? Sim, uma quinta de lavoura. Uhum. E éramos felizes, andávamos sempre os dois para todo lado. Ela era uma pequena mulher, mas era alta nos pensamentos e nas habilidades. E o casamento mudou assim muito? Não? Mudou, que eu tive muita sorte na vida e fiz os filhos felizes. Eles agora gozam mais do que eu. Os tempos são outros, não é, Sr. José? Os tempos agora são outros. Netinhos também já tem? Tenho netos e bisnetos.
Ui, que grande família, que grande família. Tenho netos, tenho 9 netos e 4 bisnetos. Que grande família. Ô José, eu já volto à conversa consigo. Vamos ver se as princesas se já estão mais à vontade. Alguma em especial, se calhar a Adolfina quer começar por si. Quer-me contar como é que era a Adolfina naqueles tempos? É que estamos a falar. Para uma senhora ainda era bastante diferente do que para o cavalheiro. Se calhar tem casamento. O namoro, vamos começar pelo namoro. Como é que era na altura, O Adolfina? namoro eu não tinha grande tempo para namorar, porque o meu pai faleceu, eu era nova e eu é que fiquei, tinha um salão de cabeleireiro e é que fiquei o chefe da família. Com que idade? Com 20 e tal anos. 20 e tal anos. E então mudei de casa, fui morar para em frente onde o meu marido trabalhava. Ele começou a andar atrás de mim e eu não tinha muito tempo para essas coisas, mas simpatizei com ele. Ele um dia passa por mim, entrega-me um bilhetinho. Eu fui a ver o bilhetinho e dizia: só de pensar na alegria que a sua imagem me dá, espero louquinho o dia em que para mim olhará. E eu respondi-lhe: se a sua imagem assim, a sua imagem assim, a minha imagem assim, lhe causa assim alegria, a sua também para mim traz-me louca todo dia. Ou seja, juntaram-se dois poetas. Foi. E demos-nos sempre muito bem. Ele gostava muito de mulheres, era muito tolinho, podia ver um rabo de saias. São todos assim. Eu, como trabalhava, perdoava-lhe. Como é que ele se chamava, Adolfina? Orlando me faleceu há 4 meses. Bom, infelizmente. Naturalmente as partidas, não é? São Fazíamos 50 anos de casados agora no fim, na passagem de ano. E diga-me uma coisa, alguma vez antes desse bilhetinho tinha olhado para o Orlando? Já tinha reparado nele? Reparava, eu ia trabalhar e ele ia atrás de mim e andávamos assim a olhar e ele punha-se em frente. O trabalho dele era agente funerário, estava na porta, eu entrava, ele estava à espera que eu entrasse e tal. Começou assim, demos-nos sempre muito bem. E depois, como é que foi essa aproximação até ao namoro, não é? Já percebemos que esse bilhete conquistou logo. Começámos a conversar e andámos um ano assim, mais ou menos, depois casámos. Como é que os pais, o pai, bom, já não estava entre nós, como é que foi contar lá em casa que havia um namorico? A minha mãe via, porque era em frente mesmo, não gostava muito dele, sinceramente. Mas teve que aguentar, que havia de fazer. Porquê que não gostava dele? Não sei, porque ele era assim, falava muito, mas era mau rapaz. Não queria homens em casa. Era isso. Era mais essa a razão. Ou seja, os tempos de namoro, já como o José aqui disse, são bastante diferentes do que são hoje em dia, não é? Pois são. Como é que agora olha para esta juventude e pensa assim: ai, no meu tempo não era nada disto? O que se há de fazer? É o modernismo. Mas consegue olhar para este modernismo com bons olhos ou preferia como era antigamente? Preferia como era antigamente, era diferente. Agora há mais liberdade, já se sabe. Mas há liberdade demais também, não é? Pois, caberá Deus me livre. avaliar. Que se havia de fazer. Como é que eram os passeios? Pois ia passear durante esse ano. Passeávamos ao domingo, vinhamos do Porto até à Beira-Rio, dar uma volta e íamos para casa. E deixe-me fazer uma pergunta, Adolfina. Quando começam esse namoro, pensaram logo em casar? Pois, com certeza. Era para casar. Senão não valia a pena, não é? Senão não valia a pena. Não. Eu não tinha tempo para essas coisas. Era uma pessoa de trabalho. Não queria para perder tempo. Portanto, começaram logo ali a planear o casamento. Passado um ano casámos. E demos-nos sempre muito bem, fomos muito felizes. Ele entrava às 7 horas, nunca mais saía. Em casa. E ao domingo, ao sábado e ao domingo, íamos passear, os dois. Foram sempre 2 pessoas de muito trabalho, imagino. Fomos. E assim. Eu é que governava mais ou menos a casa, porque ele era um bocadinho estroína, se tivesse dinheiro no bolso, lá ia tudo, dava tudo, fazia. Ninguém nos está a ouvir, mas são sempre elas que mandam lá em casa, não é assim, Adolfina? Naquela altura que era mais habitada. Senão não tinha comprado a casinha que tenho agora. Quantos filhotes teve? Nenhum. Não teve filhos? Não. Infelizmente não tive.
Mas olha que às vezes não tenho pena. Eu vejo os filhos fazerem tão mal aos pais, meteram-nos em lares assim, com possibilidades de os terem em casa. Não tenho pena de não ter filhos, filha. Passa muito tempo quando está um bocadinho mais sozinha. Eu já percebi que vocês nunca estão sozinhos, que vocês são pessoas que gostam muito do convívio e de ocupar o vosso tempo bem ocupado. Mas ainda gosta de recordar esses tempos? Para algum tempo no seu dia para pensar, olhar para trás, como é que eram esses dias? O que é que mais gosta de recordar? Recordar quando ia com o meu marido por aí fora, tínhamos carro. Eu é que conduzia, não era ele. Era? Ele era mais tímido. Lá íamos nós para a Espanha, para Lisboa, para sei lá. Não era muito longe porque não podíamos deixar o trabalho, não é? Mas íamos os dois por aí fora, para todo lado. Gozámos bem. Foi até onde? Foi até onde? Foi a Espanha? Olha, Vigo, Pontevedra, Espanha, o Algarve. Também não podíamos ir para muito longe. Tinha um trabalho à Portugal, espera. quase, sei lá. Braga, Guimarães, Póvoa, íamos todos os domingos, íamos de manhã à noite, lá íamos nós. Muito bem, vamos agora conhecer, eu já volto à conversa com a Adelfina. Margarida, tem uma história parecida para nos contar, é isso? A minha é mais engraçada. Então, vamos lá a isso. Mas eu não conto. Está com vergonha, Passei muitos Margarida. trabalhinhos para me criarem. Não quero que me lembre. Fui para uma fábrica de cartonagem com 14 anos, trabalhar. Arranjei 3 namoros. 3 namoros. 3 namoros, em 4 anos namorei 3 rapazes. Mas Não serviam para marido, punham-os a andar. depois aquele é que ficou. Casou comigo. Deixe-me voltar a esses 3 namoricos que aí teve. E porquê é que eles não serviam para casar? A Margarida não gostava deles? Não. Um tinha assim, era muito bonito, mas tinha a cara assim, achapada para baixo. Portanto, era uma questão física. E o segundo? O segundo, os irmãos entendiam que eu era rica, mas quando viram que eu era neta de uma pobre, que eu já não tinha pai nem mãe, começaram a ralhar com ele e ele deixou-me ficar. Eu, pronto, deixa-te ir. Arranjei outro. Ele olhou para mim, começou a andar atrás de mim e depois começámos a namorar. Mas a minha avó não me deixava namorar à porta. Então como é que era, Margarida? Tinha de namorar para ver da porta da cozinha. Ou seja, não podia estar na frente da casa, era isso? E ela estava da parte de dentro, até se via a sombra dela cá fora. E depois, olha, ele começou a dizer que queria casar, e nós casámos. Casámos, eu queria ir de branco. Não tinha dinheiro para ir de branco. Ele tirava cautelas para ver se saía à sorte grande para me vestir de branco. Não saía à sorte grande. Eu fui ao meu vendeiro, que ele tem aqui na rua Mouzinho da Silveira uma casa. Fui ao meu vendeiro e disse ao senhor Joaquim, é isto assim, assim, assim. Eu não tenho roupa para casar. Diz ele, vai lá, compra o que tu quiseres. Comprei um vestido, para um vestido cinzento. E a minha madrinha deu-me um ramo muito grande, um rominho aqui ao peito todo de laranjeira, mas o ramo também era de laranjeira. E quando ele vai e me diz assim, a minha mãe também não tem dinheiro para me dar o fato. E eu comprei o fato também, mandámos-lo fazer, só pagámos os feitios. E a roupa a gente andou a dar um bocadinho por mês. Oh, Margarida, então deixa-me fazer a pergunta. Então, quer dizer, já foi complicado para o casamento assim só. E depois como é que foi o início de vida? Também imagino que foi de muito esforço. Depois tivemos de pagar aquela dívida, a dar um bocadinho por mês para a roupa. E o que eu tive foi muitas ajudas quando casei. Morei num largo de lavradores e eles eram muito meus amigos. Tem também era Margarida, anda-nos apanhar uvas, Margarida, anda-nos apanhar batatas, Margarida, vai-nos apanhar beijas. E eu lá tinha de ir, mas eles eram muito meus amigos também, aqueles lavradores. Tenho pena de lá ter saído,
porque eles eram muitos meus amigos. Foi assim o vosso início de casamento? Pois foi. Tive 3 filhos, mas comecei a namorar aos 15, casei com 19. Muito novinha. E ele com 21. Ou muito novinha? Na altura era normal, não era, Margarida? Casar-se assim tão novinho. Nós agora é que achamos que era muito nova, não é? Pois era, mas ele queria casar e eu, pronto, casei. Ou seja, a Margarida por si tinha esperado mais um bocadinho. Era isso? Era. Se fosse a contar a minha vida do princípio, passei muitos trabalhinhos. Já percebi que foi uma vida de esforço, não é, Margarida? Agora, hoje em dia, não estamos tão habituados a lidar não é, com essas histórias. Tenho 3 filhos, tive 3 filhos. Morreu uma menina, tenho 2 rapazes. Tenho 3 netos, 2 netas e um neto. Uma está junta com o rapaz, mas não acho muito bem aquilo. Olha, não quero falar em particular do caso da sua neta, mas realmente eu quero saber é que conselhos é que estes senhores tão sábios e tão experientes passam para os netos. Bom, o caso da Adolfina não tem netos, mas com certeza que também lida com a juventude. O que é que costuma dizer nestes casos? É para casar? Não é para casar? Não gosto de ver um homem com as calças com buracos. Portanto, para a Margarida, um bom pretendente para a sua neta, para os seus netos, tem que ser alguém bem aprumadinho. Pois, para andar todos farrapados. Então, mas e é moda, Margarida? Não gosta desse argumento? Não gosto disto. É à vontade deles, eu não me meto, nem digo nada. Nem trazes as calças rotas, nem não trazes, mas não... Ou seja, por vocês os 3, os namoros de hoje eram mais parecidos aos de antigamente. É isso? Podem falar à vontade, estejam à vontade para falar. É isso tudo? Ficávamos mais no tempo do antigamente no que aos namoros diz eu respeito? Gostava mais. Pois a Adolfina gostava mais porque havia versos e eu sei que é uma poetisa e que adora uma boa... Bem, agora também há mais liberdade, mas... É liberdade demais. É liberdade demais. Há bocadinho já tinha dito isso, é liberdade demais. O que é que acha que é liberdade demais? Algumas atitudes em particular que não gosto de ver por aí? Sei lá. Olha, eu não sei explicar. Margarida, só me faltou uma coisa. Quantos anos é que teve casada? 55 anos. 55 anos. Isso de facto é uma vida. Estes senhores que eu aqui tenho à minha frente... Eu 50. Partilharam uma vida com os cônjuges, que de facto são números que agora dificilmente são atingíveis. Como é que vocês ficam quando sabem que há um casamento que terminou? Porque antigamente não se falava de separações nem de divórcios, pois não? Não, nem pensar. Não. Nem juntar. Viverem um com o outro sem casar. Era horrível. Nunca mais olhava para aquela pessoa no meu tempo. Mas havia desses casos? Eram muito poucos? Eram poucos. Quando acontecia alguma coisa a uma pequena, já ninguém olhava, encarava como... Ficava mal falada, era isso, Adolfina? Nem os rapazes a queriam. Agora deixa deixa o outro, e andam assim, sucessivamente, a passar uns para os outros. Já ninguém liga. E ninguém se separava, nem ninguém se divorciava depois de estar casado? Não. Era raro. Era bonito o casamento. Eu adorava, gostei muito. Dei muito bem com o meu marido sempre. Deixou boas memórias, não foi, Adolfina? Eu já percebi também pelo seu ar emocionado que imagino que a partida tão recente ainda custe, não é? Eu fazia o que queria. Ele era bonzinho, coitadinho. Como é que são agora os seus dias, Adolfina? O que me vale é lá o centro de dia. Passo lá o meu tempo. Sábado e domingo estou sozinha em casa a olhar para as paredes e para a fotografia dele. É quando sente mais saudades dele? Pois é. E quanto mais o tempo passa, pior. Ponho metros visos a ver quem passa. Mas isso é só ao fim de semana, porque chega à segunda-feira e tem estes meninos todos à sua espera. Felizmente. Estou lá muito bem. Só que de vez em quando vou dar uma volta, estou à espera do tempo bom para estirar as pernas, que eu estou trôpega das pernas até. O meu gênio é andar
E às vezes falo demais, a doutora já não me ouve. Olha, As meninas dão muito bem hoje com está elas. à vontade para São falar. todas minhas amigas, gosto de toda a gente. E da alimentação, então, também é tudo bom lá. Dulfina, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Tenho uma história um bocadinho diferente, não é? Dos outros dois senhores que nós aqui ouvimos, mas deixe-me fazer esta pergunta. Foi difícil esta decisão do eu, a partir de agora, vou passar os meus dias neste centro de dia? Como é que foi tomada essa decisão? Como é que soube? Como é que tudo aconteceu? Como é que soube da existência deste centro e tomou a decisão do eu vou até lá? Lá, aqui ao centro, eu morava aqui no Porto e mudei para lá. E como o meu marido começou a andar, a cair e tal, e soube que ele tinha a doença de Alzheimer, uma vizinha minha disse-me, eu disse que precisava de ir para um centro para o distrair, para ele não estar fechado em casa a olhar começou a paralisar mais um bocado, sozinho a olhar para as paredes. E então uma vizinha levou-me e meti-me lá no centro de dia para ele se distrair. Porque eu, para mim, não precisava, eu andava, e andávamos os dois nos autocarros, mas comecei-me a dedicar e a ficar lá. E o que é que mais gostou quando foi para lá? Porque de lá não mais saiu, não é? Pelo menos eu sei que continua a frequentar. O que é que mais lá gostou? Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. E a nossa doutora é um amor. Até já fiz um poema também. É? Eu sei que a Adolfina faz muita poesia, não é assim? É assim, gosto de tudo. O José é mais amigos. caladinho, só aqui ou lá? Não, eu gosto de conversar, mas eu sou analfabeto. Mas com a história de ir para o lar, um filho, depois estávamos todos juntos, de famílias, numa reunião, e o meu filho mais novo disse: vai ou não vai para o centro? Agora posso ir, estou sozinho. Então disse à minha filha que mora comigo: vai escrever para o centro. E olha, foi coisa santa que me apareceu. Foi a alegria de estar no centro, que eu fui para lá de Bengala e passado umas semanas estava sãozinho de pernas. E eu tenho 88 anos de caminho, para setembro faço 88. E perdi o meu amor no dia 24 de maio. Tinha mais saudades e mais alegria, mas eu estava convencido que um dia quis ser primeiro. Ela não acreditava que eu primeiro a estrear a cova, mas quem foi ela, mas não sentiu. Apareceu, a minha filha arrumou-a, ele deitou-a na cama e apareceu uma criancinha que era habituada a ir a casa a dar-lhe beijinhos, ainda domingo lá esteve. Eu, quando vi, até fiquei doente do coração. E a Maria foi passear bem logo. Uma criancinha com 2 anos, veja bem. E tudo passa, mas da casa é tudo muito boa gente, muito amorável, começando por a presidenta e por todos. É muito, muito bom, muito bem tratado. Vamos a ver se eu chegarei ao que o padre me fez as bodas de ouro, que me esperava aos 75 anos de casado. Com ela já não, mas foi sempre 3 casamentos, sempre com a mesma. Ora, eu sei que não vou pegar ali com a Adolfinda porque, pronto, já está. Eu queria dizer, sim, quero. Então, o meu faleceu lá, gostava tanto de lá estar, parece que estava à espera. Esteve em casa, ainda lhe dei um iogurte, foi para lá, estava-lhe a dar a meio de almoçar, e ele começa a esticar e ficou lá. Margarida, que é mais atrevidota destes 3, pelo menos assim me parece. E se agora se voltasse a apaixonar? E eu? Ai, minha senhora, nunca mais. Não, de todo?
Voz do amor a 7 pés? Nem eu. Não, senhor. Já tive tantas a oferecer-se, novas e velhas, não quero nenhuma. Quero nenhuma. Bom, eu vou agradecer muito vocês terem vindo até aqui partilharem a minha história, a vossa história comigo, e esperar que bons dias continuem a ter na vossa vida familiar e também no Centro de Dia. Muito obrigada aos três. Obrigada. Porto de Honra. E agora comigo tenho o António e a Maria, que são um casal. Oh, António, diga-me lá aquilo que me estava a dizer há bocadinho. Há quantos anos é que são casados? Há 62. 62 anos de casamento. Bom, isto agora é muito raro. Oh, Maria, conte-me lá. Como é que o António a conquistou? Como é que foi? Ainda se lembra, com certeza. Foi num dia de feira. Ai, que o António lembra-se mais depressa que a Maria. Oh, António, então conte-me lá. Foi num dia de feira? Olha, foi num dia de feira. Eu já o conhecia desde pequenina. Mas ela depois foi para o Porto, esteve no Porto e veio. Cheguei para casa, o pai precisou dela para vir para casa. Aí eu dava-me com o pai, estava-me com a família dela. E tinha outro amigo que também gostava dela, disse-me assim: olha, está aí uma menina muito bonita. E digo assim: só me deixas passar por a beira dela. Se ele queria ir com ela. Eu disse: beijo. Antes passei por ela, perguntei-lhe se a podia acompanhar. Ela disse-me que sim. E eu, quando o outro homem também queria ir, mas eu aproximei-me mais dela e acompanhei-a até casa. E pedi comecei a continuar até hoje. Começaram aí a namorar, num passeio. Oh, António, o António tão emocionado a recordar-se deste dia. Oh, Maria, na altura já conhecia o António, não é? Pelo que o António nos contou, já se conhecia. Não conhecia muito porque eu vim muito pequenina para o Porto. Vim muito pequenina para o Porto, para uma casa de vapor. E andava a vender leite para as portas, que a gente trabalhava. E depois tinha uma tia que é que estava encarregada a olhar para mim, que o meu pai, claro, encarregou-a a tratar de mim. Chegou-se ao ponto que eu, claro, uma idade que 18 anos, qualquer rapaz tentava em chegar-se. E a minha tia soube, porque era muito conhecida naquele sítio, que era em Vila Nova de Gaia, na Barrosa. E depois vinha qualquer rapaz e eu ia lá buscar compras. E ela fazia lá assim: oh Maria, tu tal dia vieste ver um rapaz a acompanhar-te. E eu ficava assim: não, vieste que eu soube. Tornava outra vez a chegar lá: ver um rapaz a acompanhar-te. E eu: olha que tu tens juízo. Que eu não quero que o teu pai me diga qualquer coisa de ti. E a minha patroa também era muito minha amiga. E depois os senhores Astros Santas, que também estava um irmão meu na mesma casa.
Mas o meu falecido pai queria levá-lo para casa e ele não queria ir. E eu dizia-lhe: oh, Manel, vai para cá, vai para casa, que o pai quer que tu vás, porque precisa de ti. Porque ele era extravagante. E ele queria-o chamar para amor de Deus. E ele não queria ir. E eu, de uma maré, disse-lhe assim, a dar força para ele ir. Disse-lhe assim: oh Manelo, por que é que tu não vais? Diz ele assim: às tantas até vou. Mas foi e fez a conversa que eu fiz a ele, foi levá-la ao pai. Ora, imediatamente o meu falecido pai escreveu uma carta à minha tia para me despedir dos patrões para ir para casa. Pois. Que não queria que de hoje à manhã me acontecesse qualquer coisa. E depois tornaram a culpa a ele. Era ele que ele era muito ativo. E depois chorava eu para um lado, chorava a minha patroa para o outro. Eu não queria que tu saísses, mas o teu pai quer, olha, tens de obedecer. E eu lá fui. Fui para casa. Fui para casa e o meu irmão também foi. Juntou então. Estava uma irmã minha também com essa minha tia e ela juntámos-nos todos em casa. Mudou de terra, uma terra maior, e juntámos-nos todos em casa. Não foi em Terceiras Orelhas, mas quando Terceiras Orelhas já era da tarde. Mas graças a Deus. Fui ao arco da igreja, puro como não sei, e era isso que o meu falecido pai queria. Ou seja... E pronto. E assim foi. Oh Maria, e conte-me lá, quanto tempo é que namorou até casar com o António? Quanto tempo é que namoraram até casar? 4 anos. 4 anos que namoraram. Como é que eram esses tempos de namoro? O que é que faziam nessa altura, enquanto namoravam? Enquanto namorávamos? Iam passear? É. Trabalhávamos nas terras, era só... Era nas terras, e era só um bocadinho. E o meu falecido pai gostava muito dele. E em vez de estar muitas das vezes comigo, gostava, mas era com ele. Ou seja, a Maria queria namorar, mas o pai gostava tanto do futuro genro, não é? Gostava dele. Ou seja, então também viram com bons olhos o casamento, não é assim? Essa senhora. Na altura pediu, presumo eu, a autorização também aos pais para casar, não foi assim, Maria? E eles deram-lhe logo. Mas não foi logo. Não. Ou seja, o António acabou por ser um felizardo, porque sogro a gostar do genro... Já. Gostava muito dele. Gostava muito dele. Porque eu também sabia ocupar o meu lugar e sabia trabalhar pelo lugar da vida. Graças a Deus, casamos com casinha cheinha de tudo. E assim, e nunca tivemos problema nenhum, nunca, não faltou nada. Oh Maria, quantos filhotes teve? 7. 7. Quando é que apareceu o primeiro filho no casamento? Foi logo depois que casaram? Passado 1 ano. 1 ano. 7 filhos. Uma família muito grande. E graças a Deus estão todos bem. Quantos netos tem, António? Hã? Quantos netos? Netos? Sim. Netos tenho 6. 6 netos. Ainda não há bisnetos? Já temos netos. Já tem bisnetos também? Já. Muito bem. Oh, António, e
Foi um casamento feliz? É um casamento feliz, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. O que é que mais recorda quando olha para trás? E o António fica sempre muito emocionado. O que é que mais gosta de recordar? Quais são os momentos da sua vida com a sua esposa que mais lhe aparecem aí na sua cabecinha? É um respeito, que lhe dá respeito. Ter muito amor. Mesmo, já percebemos que sim. Oh Maria, como é que é continuar a ouvir estas declarações de amor? Porque esta emoção toda é naturalmente uma declaração de amor. Imagino que também fique muito feliz. Não é uma educação como agora. Não era. Os nossos pais, com aquilo que eles dissessem, nós não íamos a uma feira sozinhas, nós não íamos a uma festa sozinhas, nós íamos à missa e eles iam connosco. Era sempre assim. Era um respeito. E hoje também é a mesma coisa. Há quanto tempo é que passam os vossos dias no centro de dia? Passamos lá bem. Isso não sei bem, mas... Estamos bem, então estamos lá bem. Estamos bem. Estamos. Mas já deve haver para aí há perto de 2 anos. Sim. E como é que foi? Tomaram essa decisão em conjunto, Maria? Porque eu, enquanto pude trabalhar, Quando podemos não me trabalhar, deixa pena. Não me deixa pena Já que eu não trabalhei podia fazer. muito. Trabalhei muito. Fui sempre muito educada no trabalho. Era cortar erva, levar para os bois. Eu tive muito gado, comprava Fui servir, gado. era a mesma coisa. O ambiente era tudo igual. E trabalhei sempre muito. Por isso é que eu agora estou muito gasta. Estou muito gasta. Estas partes Eu já não assim, podia fazer o comer. estão mesmo. Fomos obrigados, fomos... E agora então dê-me que eu não posso desses 5 outros dos rins e as pernas Não ajuda, e não as é? solas dos pés, parece picadeiras por baixo, diz que são os esperões. António, dizia-me então, quando a esposa deixou de ter condições para cozinhar em casa, decidiram então... perdia-me um som e eu ao frigorífico buscar uma coisa qualquer, chegava lá, dava com o nariz na porta, não sou eu que ia buscar. Se uma hora fazia comer mais salgado, outra hora esquecia de botar sal. E tinha um filho mais novo que estava connosco. E depois disse, mãe, você, olha, Zé Manela, olha, prova-me aqui este comer a ver se está bem, que eu penso que nem paladar tenho. E é que comecei assim a ficar, e é que eles começaram a tratar de ver se nos punham de outra maneira. Maria, e deixe-me fazer a pergunta. Agora, quando olha para estes casais mais modernos, não é? Que ficam muito longe dos vossos 62 anos. Não me cai bem. Antigamente é que era como devia de ser. Como foi criada. Certas coisas não cai cá dentro, mas é claro que cada um é quem é. Naturalmente. Muito bem. António, e agora a vossa vida, já o disse aqui, estão lá tão bem no centro de dia, também foi para ajudar a Maria, não é? Pois, eu também agora já não mas posso. sinto-me muito triste. Eu também já não posso. Sinto-me muito triste por não poder granjear. Queria sempre rolar. Tenho lá um campo que agora também sinto-me triste, que quando eu podia, aquilo tinha lá, que aquilo era uma maravilha, todos me acabavam. Todos eu
eu cheguei a ter só gado, em casa e fora, 40 cabeças de gado. Eu tinha galinhas, tinha porcos, tinha tudo, tinha tudo. E agora, olha, vejo-me sem nada, tenho tristeza cá dentro, de não ser a mesma coisa que era. Por não poder ter aquilo como tínhamos. Também tive, primeiro deu-me um ataque, a parte direita, que fiquei paralisado, fui para o hospital, nem falava, nem nada. Depois me levei, vim para casa, mas que era assim. E eu tinha gado em casa e gado fora, mas tinha algum. Eu estive lá bastante tempo, tinha uns para receber. E outros para fora. Eu ia receber dinheiro, tinha aqui comigo. Deixava cair tudo. Pois. Tinha tudo, deixava cair. É mesmo se fosse. Mas bom, não é? A saúde, naturalmente, já sabemos, não é? Que o tempo vai passando e a saúde nem sempre nos vai ajudando como a gente quer, não é, António? Nem sempre é como a gente quer. Mas digam-me lá, e só para terminarmos, ainda namoram muito? Se ainda namoram muito? Começamos, então a gente. Estamos juntos em casa, estamos lá juntos. Olha, os filhos são muito nossos amigos. Os filhos são muito nossos amigos, mas não têm tempo para. Claro. Para olhar para nós. É triste. São outros tempos, não é, Maria? Têm os trabalhos deles, imagino eu. Choro muito. Mas olha, tenho um filho que tem uma fábrica de rolhas. E ele sábado vem-me lá trazer a comer. E eu, graças a Deus, não preciso. Graças a Deus não precisamos. Mas ele tem aquele. Tem filhos bem só. Mas precisam de mimo, com certeza, e é isso que os filhotes gostam de vos dar. Maria, António, muito obrigada por terem partilhado connosco a vossa história e que continuem a contar anos de casamento e com saúde, é o que é preciso. Obrigada. Muito obrigada. Agora daqui a pouco eu já fiz 88. Já me esqueço muito. Porque sabe que começa a falhar. Mas recorda-se tão bem da sua Maria e de como conheceu a sua Maria, António, não é? Muito obrigada aos dois. Muito obrigada e muita saúde para os dois. Obrigada. Porto de Honra. É bom, não podíamos encerrar este programa tão especial em que ouvimos testemunhos de tempos idos, de como é que era o amor noutra altura que não a da nossa geração, mas de muitos que nos seguem e que nós sabemos que nos ouvem e que de facto nos trazem histórias de outros tempos. Mas bom, dizia eu que não podíamos encerrar o programa sem falar com quem acabou por também potenciar que esta conversa pudesse ser feita, que são naturalmente as pessoas responsáveis por este centro de dia, Salvador Caetano e Ana Caetano, em Vila Nova de Gaia. Serafim, não me leva mal, eu vou começar pela doutora Susana Braga, porque foi precisamente quem nos espicaçou, quem nos desafiou a fazer este programa. Doutora Susana, importantíssimo manter este dia-a-dia ativo, mesmo que passe pelas recordações. Antes de mais, quero agradecer o facto de ter aceito o nosso convite, porque realmente para eles, para os nossos idosos, é fundamental eles sentirem que são acolhidos na sociedade, porque realmente, pelos testemunhos que temos vindo a ouvir da parte deles, eles sentem-se um bocadinho excluídos, tanto no seio familiar como muitas vezes a sociedade, porque não é a sociedade a que eles estavam habituados. E inseri-los na sociedade, fazê-los com que eles se sintam úteis, sentir que eles são realmente fundamentais, é para eles
uma qualidade de vida, dá-lhes um ânimo que é único. São momentos únicos. É isso, a doutora Susana disse uma coisa muito importante que fica também desta conversa, que é isso, os tempos realmente são tão diferentes e na cabeça deles, porque eles não foram educados a nada disto, portanto, todas essas diferenças acaba por afastá-los, não é? Porque não entendem, não sabem lidar com elas. Sim, têm muita dificuldade em lidar com a sociedade do século XXI. Sim, e o fazê-los recordar a pessoas que no dia a dia se esquecem de tudo o que fazem, às vezes não se lembram do que almoçaram, não se lembram do que fizeram, a atividade da manhã. Se eu de tarde perguntar o que fizeram de manhã, não se recordam. Mas se eu falar da parte mais íntima deles, do amor da vida deles, daquilo que é companheiros deles de toda a vida, eles recordam-se e falam com uma emoção, com uma alegria que nos deixam preenchidos. E nós aqui percebemos isto tudo. Foram 5 testemunhos bastante emocionantes. Naturalmente a rádio não o permite, mas visualmente percebeu-se a emoção em cada um deles ao lembrarem-se, não é? Ao reportarem-se a esses tempos. Tânia Coelho, obrigada também por estar hoje aqui connosco. A Tânia é assistente social neste centro de dia. Eu aqui percebi-me, naturalmente a Tânia e os demais têm que lidar com esta situação. Tentar com que eles lidem com a perda é a parte mais difícil do vosso trabalho? Sem dúvida, e muitas vezes também com um afastamento familiar. O dia-a-dia dos filhos muitas vezes não lhes permite assegurar todo o cuidado que eles muitas vezes necessitam, e daí também a necessidade dos centros de dia darem resposta a este tipo de população que está um bocadinho mais esquecida ou mais longe muitas vezes dos filhos, e o nosso papel é fundamental nesse sentido, estimulá-los diariamente, proporcionar-lhes atividades que lhes permitam estar mais motivados, mais ativos, mais animados, mais felizes, porque muitas vezes estar sozinho em casa ou com o marido ou com a esposa não chega, não é? E o facto de assegurarmos todo tipo de cuidados básicos diários e outro tipo de atividades ligadas à animação sociocultural que a Susana também está a assegurar neste momento é fundamental para eles terem uma boa qualidade de vida. Pois é, que foi isso que ouvimos. Tivemos aqui o caso do António e da Maria, que são um casal, que estão em casa, quer dizer, naturalmente, mas que precisavam de mais, e daí essa procura. E de facto é interessante também perceber que naturalmente eles frisaram, estamos tão bem como estamos, mas ainda assim carregam alguma mágoa, alguma tristeza, porque é correto ou não dizer que não estamos de todo preparados para envelhecer? Não estamos de todo preparados. E nós não ocupamos o lugar da família, nunca. E eu acho que esse lugar, o lugar dos filhos e a atenção dos filhos neste momento é fundamental para eles, porque eles refletem precisamente isso. A falta que os filhos lhes fazem, a atenção, muitas vezes, nem ao fim de semana eles têm muitas vezes a presença dos filhos, que é muito importante. E quando a têm, eles exteriorizam e chegam lá e contam, e estão contentes porque os filhos os visitaram, porque foram almoçar à casa deles. E é isto que é necessário, a partilha e a atenção da família, porque nós estamos lá de segunda a sexta, mas não estamos à noite nem ao fim de semana. Exatamente. E há ou não ainda reticências em passar a ter um dia-a-dia diferente? Muitas reticências inicialmente, porque a Susana também percebe isso. Nós, quando temos um idoso, inicialmente nunca quer ir para o centro. Aliás, acha sempre que o básico é vai fazer lá a refeição, a higiene pessoal, a assistência medicamentosa, mas quando percebem que é muito mais do que isso, que é um conjunto de serviços ligados também à animação sociocultural, aos projetos intergeracionais que nós fazemos com a creche, Jardim de Infância que temos lá na instituição, eles ficam com uma ideia totalmente diferente e muito mais positivos, e a acreditar que realmente vale a pena lá estar. A acompanhar esta conversa também teve o Serafim Teixeira, vice-presidente do Centro de Dia. Serafim, ao ouvir estes testemunhos, imagino que saia daqui com mais entusiasmo ainda para cumprir o seu trabalho. Com certeza. Nós temos consciência clara de que aquela instituição foi uma instituição que nós criámos, a Junta de Freguesia, com o apoio do Sr. Saulo Caetano, já falecido, que nos deu o terreno onde construímos, a Junta de Freguesia construiu o edifício. Começámos pelo centro-dia, depois o Jardim de Infância e mais tarde a creche. Portanto, e não temos dúvidas nenhumas que temos feito um esforço para que esta instituição seja o mais humanizada possível. E acho que estamos todos de parabéns, porque, para dar o exemplo, nós temos uma cozinha que funciona
muito bem, e as pessoas, como viu, as pessoas adoram a cozinha, porque a cozinha não vem, a comida não vem de fora, somos nós que fazemos lá. Portanto, tentamos sempre desde o início criar um ambiente o mais familiar possível para colmatar realmente aquelas dificuldades que ainda há bocadinho estávamos aqui a referir. Portanto, já que não podemos ter lá a família dos nossos idosos, pelo menos fazer com que eles sintam como se estivessem em casa, que tivesse realmente o máximo possível de conforto e de carinho, e para que eles não sintam realmente esse problema de não estar em casa. E acho que temos conseguido, porque as pessoas a princípio têm dificuldades em ir para lá, mas depois de lá estar acabam por gostar, e estamos de parabéns, porque a instituição está certificada, e é para nós um enorme orgulho, e eu, enquanto dirigente e também fundador daquela obra, tal como os meus amigos, que estamos muito felizes, porque achamos que estamos a fazer um bom trabalho e que se reflete isso nos nossos utentes, nos nossos idosos, nas nossas crianças, e estamos a trabalhar muito para pôr em prática um projeto de um lar, porque nós entendemos que falta-nos realmente um lar, porque há muitos destes idosos que já começam a ter dificuldades e nós precisávamos ter um lar. Portanto, temos já um terreno que já doado pela Junta de Freguesia, e estamos à espera de que haja possibilidades em termos do Estado, em que possamos concorrer e efetuar esse projeto que já está feito. Portanto, para passarmos a uma fase seguinte que é fundamental para uma freguesia muito carenciada, com muitas dificuldades, que queremos realmente ajudar dentro das nossas possibilidades. Claro que sim. Doutora Susana, só para encerrarmos, e porque realmente fica aqui acima de tudo esta mensagem que não é idade para parar, não é idade para deixar de gostar, o amor, em especial esta temática, já que foi dia de São Valentim, não é? Mas além de não há idade nem para o amor, nem há idade para parar. Faça lá o desafio lá em casa a quem se sinta mais paradinho, mais sozinho, saia de casa, faça qualquer coisa. Doutora Susana. Sim, essencialmente não há idade para ser feliz. E muitas vezes o envelhecimento leva-nos ao isolamento social, e nada como ter o dia ocupado, ter a nossa mente ocupada, ter o nosso psicológico feliz, e essencialmente passar pelos centros de dia, conviver, passar fazendo algumas atividades, como é lógico. E venham, vejam, participem, colaborem, e nós estamos dispostos para ajudar, perceber um bocadinho de cada um, ir à essência de cada um, trabalhar um pouco aquilo que cada um gosta, e só depois é que atingimos o grupo. Mas essencialmente o ser humano é um ser único, e é lá que nós temos que chegar. E não tem idade para ser feliz. Susana, Tânia, Serafim, muito obrigada por terem vindo até aos nossos estúdios. Obrigado, nós. E assim termina mais um Porto de Honra, hoje dedicado às memórias do amor. O Porto de Honra regressa de hoje a 8 dias. Tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra. Esta é a Rádio Festival 94.8. Rádio Festival, a rádio do Grande Porto. O Porto Canal quer pôr todos a cantar. Mostra o que vales no novo programa de karaoke Toca a Cantar. Inscreve-te pelo telefone 229 538